Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo à nossa escola bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 13, que tem como título O legado de fé de Abraão, Isaque e Jacó. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. A universalidade dos legados de Abraão, Isaque e Jacó, patriarcas do povo de Deus, nos remete ao despertamento da existência de um único Deus, todo-poderoso, que deseja consolidar um relacionamento de comunhão com todas as gerações da humanidade, nos concedendo então uma pátria celestial. Abraão, Isaque e Jacó nos mostra o arquétipo bíblico de homens que, apesar de suas limitações, buscaram o padrão de serem homens de Deus por ação de graça do Senhor. Nesta presente lição, vamos identificar no ponto número 1 o legado de Abraão, no ponto número 2 o legado de Isaque e, finalizando o nosso estudo, veremos o legado de Jacó. O legado de Abraão. O legado de Abraão é universal e permanente na história da humanidade, considerando que sua trajetória de vida transformou significativamente a relação espiritual da pessoa divina com aquele que crê. No que concerne, então, à experimentação de alianças, exercícios inabaláveis de fé, obediência e temor a Deus. Veremos neste ponto número 1 da lição os principais valores espirituais deixados por Abraão para todas as gerações. Os valores do legado de Abraão perpassam, em primeiro lugar, pelo despertamento para o monoteísmo. Abraão inspirou o surgimento das 3 maiores religiões de nosso mundo contemporâneo: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, caracterizando-as como religiões com dogma central do monoteísmo, ou seja, a crença religiosa na existência de um único Deus que deve ser adorado com exclusividade, sendo este Deus onipotente, onipresente, onisciente e criador do universo e de todas as coisas que nele existem. Como segundo valor, nós temos em Abraão, o pai da fé, uma fé inabalável e uma obediência incondicional a Deus como legado. Na Bíblia Sagrada, a história de Abraão está inserida no livro do Gênesis, capítulo 12 ao 25, como tivemos, melhor dizendo, a oportunidade de estudar todos os acontecimentos relacionados a Abraão. E esses vários acontecimentos se destacam como um ponto em comum, em todos eles, o exercício da fé racional inabalável de Abraão, sendo ratificada por uma obediência incondicional ao Senhor para a consecução do plano de Deus para a humanidade de geração a geração. Recapitulando alguns acontecimentos que nós já estudamos no exercício da fé e da obediência de Abraão a Deus, já exaustivamente discutidos nas lições anteriores deste segundo semestre, nós podemos citar
o chamado de Abraão, a escassez de alimentos na terra da promessa, Sara raptada no Egito, o conflito de seus pastores com os pastores de Ló, a guerra contra os 4 reis, a espera por um herdeiro, a ordem da circuncisão, Sara raptada pelo rei Abimeleque, a expulsão de Ismael e o sacrifício de Isaque, que tipificou o sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus, na cruz do Calvário, em favor da salvação e vida eterna para a humanidade. Hebreus capítulo 11, versículos 17 ao 19, que faz parte do texto base da lição, diz: pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Como terceiro legado de Abraão, ou valor, nós temos aí uma perpétua aliança divina. Deus firmou um pacto com Abraão, com uma ordem de perpetuidade e alcance a todas as nações da terra, de geração a geração. Esta grandeza de bênçãos nunca fora experimentada por qualquer ser humano, considerando que o Senhor prometeu a Abraão fazer a partir dele uma grande nação, abençoá-lo abundantemente, engrandecer o seu nome, torná-lo uma bênção, abençoar a todos que abençoassem. A Abraão desfavorecer aos que os amaldiçoassem e, por fim, bendizer todas as famílias da terra. Portanto, aí o elenco das bênçãos prometidas do Senhor a Abraão. E isto caracterizou esta perpétua aliança, porque ela foi, então, passando de geração a geração até os nossos dias. Ponto número 2 da lição: o legado de Isaque. Na esteira das promessas divinas a Abraão, o seu filho Isaque se tornou o herdeiro da promessa abraâmica. E, no mesmo sentido, Isaque nos deixa um legado com importantes valores para o exercício de uma vida piedosa cristã. Veremos neste ponto número 2 da lição os principais valores espirituais deixados por Isaque para todas as gerações. Em primeiro lugar, tal qual Abraão, fé e obediência de Isaque ao Senhor. Isaque também foi um exemplo incontestável de fé e obediência, bem demonstrado no sacrifício de sua própria pessoa em holocausto, no altar no Monte Moriá, por ordenança do Senhor, ao qual ele foi submetido, porém não consumado, por um ato de misericórdia do próprio Senhor, que o substituiu por um cordeiro, tipificando o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que foi crucificado, morto, colocado em um sepulcro, mas ressuscitou ao terceiro dia para o perdão dos nossos pecados, salvação da humanidade e a posse da vida eterna. Hebreus capítulo 11, versículo 20 diz: pela fé, Isaque abençoou a Jacó e Esaú com respeito
ao futuro deles. Um outro valor do legado de Isaac, uma vida de oração. O patriarca Isaac, herdeiro das promessas divinas a Abraão, foi um homem de Deus que tinha como prática a oração incessante ao Senhor, bem demonstrada quando orou em intercessão por Rebeca, sua esposa, que era estéril, e Deus ouviu então as orações de Isaac e abriu a madre de Rebeca para trazer à luz o seu filho, os seus filhos Esaú e Jacó, dando então continuidade à consumação da promessa abraâmica. Além de uma vida de oração, Isaac também tinha uma determinante perseverança. Isaac foi um servo de Deus perseverante, que enfrentava com coragem e determinação as provações e dificuldades, muito bem demonstradas no episódio dos poços cavados pelo seu pai Abraão, que foram fechados pelos filisteus. Mas de forma perseverante e com um árduo trabalho durante a seca, ele reabriu os poços cavados por seu pai e cavou novos poços, confiando no seu Deus provedor, que em qualquer circunstância não desampara os seus servos, independente de qualquer grau de oposição que venham a sofrer. Como quarto valor do legado de Isaac, nós temos uma pessoa pacificadora. Isaac foi um homem de Deus que pregava e exercia diante dos conflitos a pacificação entre as partes litigantes. E dois acontecimentos registraram esta marca de valor em seu caráter, quando os filisteus tomaram os poços que seu pai havia cavado. Ele não se preocupou em tomar uma atitude beligerante contra eles. Ao contrário, como já mencionamos no item anterior, cavou novos poços reiteradas vezes e preservou uma postura de paz, sem qualquer ameaça ou consumação de revide ou contra-agressão. Outra atuação que demonstrou o caráter pacificador de Isaac, apesar de enfrentar a cegueira já em idade avançada, foi observada no conflito entre os seus dois filhos, Esaú e Jacó. Mesmo ao ser enganado pela esposa e por Jacó, que tomaram o direito de primogenitura de Esaú, o patriarca Jacó conduziu a sua família por caminhos de pacificação, ratificada pelo perdão mútuo entre Esaú e Jacó, conservando então a integridade de comunhão de sua família. Todos estes assuntos, quero repetir, foram exaustivamente estudados nas lições anteriores. Vamos agora para o item 3 da lição, legado de Jacó. Jacó foi o terceiro patriarca que recebeu a herança da promessa abraâmica, depois de seu pai Isaac, sendo marcante em sua vida relacional com Deus a substituição do seu nome de Jacó para Israel, por ocasião de sua luta com o Senhor no Val de Jaboque, onde a partir deste evento, definitivamente, Jacó deixa de ser um enganador para ser um homem de honra por meio da obra misericórdia do Senhor na sua vida. Veremos neste ponto número 3 da lição os principais valores espirituais deixados por Jacó, agora Israel, para todas as gerações. Primeiro foi a consumação da nação de Israel. O patriarca Jacó teve 12 filhos, que deram origem a 12 tribos, que por conseguinte formou a nação de Israel. E assim, Israel, outrora chamado Jacó, consumou a promessa
abraâmica, com todas as garantias de bênçãos contidas nela. Hebreus capítulo 11, versículo 21 diz: pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Temos também um coração sincero de arrependimento como valor do legado de Jacó, agora chamado Israel. Israel, outrora chamado Jacó, demonstrou um sincero arrependimento de seus pecados diante de Deus, abrindo a oportunidade para o Senhor, com a sua graça, agir sobre a vida do patriarca, restaurando totalmente o seu caráter a um alinhamento com os valores divinos, para a consolidação dos planos de Deus para a sua vida e para o povo de Deus. Concluindo então a nossa aula de hoje, nesta lição, vimos que, guiados pelo Espírito de Deus, Abraão, Isaac e Jacó viveram experiências com Deus que os fizeram desenvolver uma fé inabalável e uma obediência incondicional a Deus, que deixaram legados com importantes outros valores comportamentais e espirituais, além destes, para avivar em nosso ser que Deus nos ama e deseja que toda a humanidade, de geração a geração, alcance a bênção de viver eternamente na pátria celestial, em uma ação divina, ou uma nação divina, melhor dizendo, chamada povo de Deus. Louvado seja o Senhor, creia nisto. Shalom Adonai. Na próxima lição, vamos iniciar o terceiro trimestre de 2026, lições adultos. E a lição que nós vamos iniciar é a lição de número 1, o chamado para os gentios. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até a nossa próxima escola bíblica no seu lar, isto se Deus permitir.